E aí pessoal, beleza? Muito bem, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um projetinho de uma mini furadeira de bancada, tá? Que eu montei. Para que você possa tirar algumas ideias aí, caso você queira montar a sua própria mini furadeira de bancada também, tá bom? Bom, o projeto foi todo feito em MDF, tá? Foi desse tipo de MDF aqui, ó. Eu usei branco, mas nem precisava ter sido dessa branca aqui, mas enfim, né? Então o MDF que eu usei foi de aproximadamente aqui 15 milímetros, se eu não me engano, tá? A espessura dele, tá? E para a base da mini furadeira, como vocês podem ver ali embaixo, né? Então para essa base aqui eu utilizei 20 centímetros, né? De largura por 30 de comprimento, tá joia? Vou mostrar ela mais para cá para vocês verem ela inteira, beleza? Então 20 por 30 na base. Essa coluna dela aqui, né? Ficou com 10 centímetros de largura por 45 de comprimento, beleza? Também utilizei o MDF para fazer a parte da fixação aqui, né? Da própria furadeira mesmo. E em mais alguns lugares aqui para fazer alguns pontos de apoio, tá joia? Bom, vocês estão vendo aqui que praticamente é uma parafusadeira que tem ali, né? Isso aqui eu usei essa parafusadeira porque eu já tinha ela aqui em casa, tá? E a bateria dela já não prestava mais. Essa parafusadeira aqui, eu comprei ela em algum hipermercado. Então é daquelas parafusadeirinhas bem chumbreguinha, sabe? Bem vagabunda mesmo. Então vocês veem que ela tem até um, não sei se dá pra perceber aí, ó. Ela tem um jogo enorme aqui na... E ela já tinha esse jogo gigante. Olha lá, ó. Quando eu comprei ela já tinha esse jogo aqui. Então é uma parafusadeirinha bem vagabundinha mesmo, tá? E depois eu acabei comprando uma parafusadeira melhor e essa daqui ficou parada aí, sem bateria. E eu acabei utilizando ela nesse projeto então. Para isso daqui ela já é o suficiente. Mesmo com esse jogo aqui ela consegue cumprir o seu papel aí, tá bom? Mas você poderia no seu projeto, ao invés de, se você não tiver uma parafusadeira ou não quiser desmontar a sua parafusadeira, se você tiver aí, né? Você pode utilizar um motorzinho desse tipo aqui, ó, tá? Um motorzinho que eu removi de uma impressora velha, tá? Esse motor ele funciona com até esse daqui, eu acho que até 30 volts, se não me engano, tá? E ele tem um torque bem considerável, beleza? Então esse motorzinho aqui, ó, tá? Não tem a identificação dele, já está toda apagada aqui, não dá para ler mais o modelo dele, mas olhando assim você já sabe qual que é. Então você pega um motorzinho desse tipo aqui, e você coloca aquele mandril, sabe aquele mini mandril, né, que tem para vender aí na internet, né? Em alguns sites por aí você encontra ele e até em algumas lojas de ferragens também você já consegue encontrar esse mini mandril, né? Que ele é ideal para esse tipo de motor aqui, tá? Você encaixa ele aqui no motor, depois você escolhe as brocas que você quer colocar. Claro que ele tem um limite, né? Da espessura da broca que você consegue usar, tá? Mas assim, para esse tipo de mini furadeira aqui, normalmente você vai usar brocas pequenas, né? Então ele já vai atender plenamente. Eu vou deixar aí no vídeo aí até uma imagem, uma foto do mini mandril aí para você saber do que eu estou falando, tá joia? O que mais que eu utilizei? Vocês veem que ela tem esse movimento, né? Que ela desce e sobe, né? Então eu utilizei aqui pro trilho dela esse tipo de corrediça aqui, ó, tá? É uma corrediça telescópica, né? Utilizada em gavetas, tá? Você vê que ela tem aqui basicamente três partes principais, né? Tem esse trilho aqui, esse daqui e o fixo, né? Para o projeto, eu aconselho, se você for usar esse trilho aqui, eu aconselho você remover esse primeiro estágio dele aqui, ó, tá? Porque esse primeiro estágio aqui, ele costuma apresentar bastante folga, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, esse é novinho, inclusive, esse trilho aqui. E olha a folga que ele tem, tá vendo? Tem uma grande folga, tanto nesse sentido, quanto nesse também. Ela tem um pouco de folga nesse sentido aqui, tá? Então, para o meu projeto aqui, eu usei desse trilho, mas eu removi essa primeira parte. Tá? Você puxa ele para fora aqui, ó. E você tem essa parte plástica aqui. Você só precisa puxar isso aqui para cá e o trilho sai, né? Aí sai ele, sai todo esse conjunto aqui, ó, com essas esferas, né, que você tá vendo aí, tá? Sai tudo junto isso daqui, esse conjunto todo.
Aí você vai ficar só com esse trilho mais interno, né? Esse trilho aqui e a base fixa, né? Esse trilho aqui ele também tem algumas bolinhas ali também para fazer o rolamento dele, né? Só tomar cuidado para não perder essas bolinhas aí na hora que você for fazer essa desmontagem, beleza? E não deixar entrar sujeira também, senão ele vai ficar travando. Então eu removi toda essa parte aqui, usei só essa, fixei essa parte aqui na coluna, né? Como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui o detalhe. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Então eu fixei ele na coluna, certo? E fiquei só com aquela parte que eu mostrei pra vocês ali, que é a parte do meio, né? Porque ela tem um jogo praticamente inexistente, né? Vamos dizer assim, né? Que ó, você pode verificar aqui, ó, que você não tem jogo aqui, tanto nesse sentido quanto nesse, tá? Ela é bem firme mesmo, essa parte aqui, por isso que eu usei ela. Então eu fixei ela na coluna, peguei um pedacinho de MDF, né? Cortei, que seria essa parte aqui, ó. Tá certo? Deixa eu mostrar mais de perto aí. Então, olha lá, ó. Cortei uma faixinha de MDF, né? E encaixei aqui nessa parte do meio, tá? Ali a parte de baixo também dele ali, ó, tá vendo? E essa parte é a parte que vai ser móvel. Então ele vai junto, tá? Basicamente eu com essa peça aqui desmontada, né? Eu removi essa parte aqui, desmontei ela. Para isso você só precisa desdobrar essa parte, né? Você desamassa essa parte aqui e você puxa essa parte para cima e ela vai sair, tá? Aí você consegue trabalhar com as peças separadas. Então eu desmontei, peguei esse pedacinho de madeira que eu mostrei aqui e fixei nessa parte, certo? Por dentro, parafusei por trás, né? Aqui por trás dele aqui, certo? Depois que eu parafusei, eu deixei os parafusos bem rente, né? Para não ficar pegando nessa outra parte. Encaixei ela novamente aqui no trilho. Depois eu peguei o trilho, o próprio trilho, e usando esses furos que ele já tem aqui mesmo, eu fixei na coluna, tá? Na hora de você fixar, só é importante você deixar bem certinho, bem centralizado, tá? Medir a distância daqui com relação ao outro lado aqui em 4 pontos, né? Para você manter ela bem centralizadinha aqui, para a furadeira não ficar torta, né? Ela tem que ficar 90 graus aqui em relação à horizontal. E também não pode ter nenhum ângulo nesse sentido aqui também, senão vai ficar errada a sua furadeira aí, tá? Então vocês podem ver que tem até umas marcas de lápis aqui, né? Que foram as marcações que eu fiz justamente para garantir que ela fosse ficar bem alinhada, beleza? E daí com essa parte de madeira, aqui para fora, né? Aí eu fixei aqui a base, né? Onde eu vou prender a furadeira, fixei nela. Eu utilizei parafuso mesmo, tá? E coloquei também nas laterais aqui, como vocês podem ver, 2 calcinhos, tá? Então tá lá, ó, um calcinho de cada lado, certo? Coloquei 2 calcinhos para tirar o jogo nesse sentido aqui, ó. Então ela ficou bem firmezinha mesmo, ó. Não tem jogo nenhum, tá? Nem nesse sentido e nem nesse, tá? Apesar de que a furadeira, como eu já mostrei para vocês, tem um jogo enorme aqui, né? Mas enfim, se você estiver usando aí uma furadeira ou um motorzinho que não tem esse jogo, pelo menos a estrutura já vai garantir que não vai ter jogo nenhum, né? E para esse ponto aqui da fixação do motor, eu peguei o mesmo MDF, né? Um pedaço de MDF também, cortei um quadradinho dele, tá? Então cortei um quadradinho aqui com 100 milímetros aqui, por aproximadamente uns 80, né? Um retângulo, melhor dizer, né? Não um quadrado, né? Mas 100 por 80. Medi o diâmetro em 2 pontos que eu ia fixar, né? No caso de você utilizar o motor, você mede o diâmetro do motor aqui, tá? Na parte do fundo, na parte da frente, né? Normalmente não vai ter diferença, mas é que alguns motores vêm com
uma capinha, né, protegendo, como no caso desse aqui, ó. Aí o diâmetro pode dar alguma diferença. Se bem que você pode até tirar essa capinha se você quiser, tá? Então fiz a medição do diâmetro em 2 quadradinhos de madeira. Furei com uma serra-copo, né? E depois com a mini retífica eu aproximei o diâmetro, deixei bem certinho mesmo para ficar o mais próximo possível do diâmetro original dela, né? Fiz 2 furos passantes aqui, ó, atravessando toda essa peça, essa primeira parte, né? Pode ver que eu cortei no meio, tá? Exatamente no centro do furo aqui eu fiz um corte, então eu fiquei com 2 metades. Furei essa e essa parafuso nessa parte do fundo aqui, tá? Então quando eu vou desmontar, eu só preciso soltar esses parafusos aqui, essa parte da frente sai, né? E eu consigo remover o motor para dar manutenção. Vocês estão vendo alguns parafusos aqui na parte de cima, né? Eu precisei fazer isso porque MDF é complicado você colocar parafuso nesse sentido aqui, ó, porque ele tende a delaminar, né? Então eu coloquei esses parafusinhos aqui, um de cada lado, né? Justamente para não permitir que ele delaminasse, tá? Inclusive esse aqui, ó, você pode ver aí, não sei se dá para focar aí, mas ele até começou a trincar um pouquinho, tá vendo lá? Então por isso que eu usei esses parafusinhos aqui, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, para fixação da coluna na base, eu usei essa espécie aqui de mão francesa, né? Mini mão francesa, tá? Bom que ela já vem com 90 graus certinho. Então coloquei 2 aqui na parte da frente e uma aqui na parte de trás, tá certo? Bom, a parte da alavanca dela, né? Como que eu fiz? Eu fixei aqui mais uma mão francesa aqui atrás, certo? Peguei uma haste metálica, né? Essa haste aqui, fiz um furo no final dela aqui e fixei nessa mão francesa, tá? Com um parafusinho aqui. Coloquei umas porquinhas ali no meio, né? Para dar um espaçamento. E pronto. Daí aqui, na parte que pega na parte móvel dela aqui, né? Eu fiz uma furação aqui em cima, atravessei um parafuso, na madeira mesmo. Desci mais um pedacinho, uma hastezinha aqui. Fiz mais um furo nessa haste principal e prendi com parafuso também, tá? Esse ponto que vocês estão vendo com essa mola aqui, isso aqui não é necessário, tá? No meu caso foi preciso fazer isso porque essas molas que eu usei aqui em cima, inclusive eu não tinha outras molas mais fortes, né? Então, para compensar um pouco do peso do próprio conjunto aqui, né? Do peso do conjunto. Vocês veem que eu coloquei 2 molas aqui, mas mesmo assim ainda ela acabava ficando muito mole aqui, ficava descendo muito, né? Então eu coloquei essa molinha aqui só para ajudar a puxar para cima esse conjunto aqui, tá? E assim, você pode pensar, faz um furo aqui no final e um furo aqui, pronto, e prende essa parte aqui e tá resolvido. Mas tem um problema aqui, quando você está fazendo esse movimento aqui, ó, na verdade não é um movimento linear, né? É um movimento circular. Então a distância desse ponto aqui em relação a essa madeira, ele vai mudando conforme a posição, né? Ó, você pode ver lá, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo que ele foi para trás agora? Ó? Então, ligar direto a haste aqui na madeira já não daria certo, né? Por isso que eu coloquei essa parte aqui para ser um intermediário, né? Fazer como se fosse uma articulação ali, tá? Para fazer esse movimento. Bom, aqui na parte da fonte não tem muito segredo, tá? É uma fonte regulável, beleza? É uma fonte adaptada que eu montei. Um transformadorzinho que eu tinha aí. Não é uma fonte de computador mesmo, apesar da carcaça ser, né? Mas usei só a carcaça porque a fonte infelizmente estava queimada, tá? Então eu coloquei um transformador ali dentro, montei um circuito de fonte com um LM317, mais algumas coisas para dar um ganho de corrente. Coloquei um interruptor e aqui tem um potenciômetro para ajuste da velocidade, tá certo? E aqui pluguinho banana para facilitar para fazer a conexão. Bom, esse mandril desse tipo aqui, ó, ele é bem fácil de trabalhar, né? Porque você consegue soltar ele com a mão, tá vendo? Você remove a broca com muita facilidade, tá?
Mas, independente, né? Você pode usar aquele mandril também que usa aquela chavinha. Também dá certo, tá? Bom, acho que no mais é isso aí, tá? Aqui atrás eu tenho alguns pontos que eu deixei para fixação, né? Então aqui ele tá na altura média, né? Mas, por exemplo, se eu for precisar furar alguma coisa que é mais alta, né? Eu posso colocar ele na segunda altura aqui, o conjunto já vai subir um pouco mais. E da mesma forma, se tiver alguma coisa muito pequena, né, que eu quiser furar, eu posso tanto usar calços ou também descer aqui para a segunda regulagem. Isso aqui para usar, para furar coisas que tem um tamanho menor, tá? Beleza, acho que no mais é isso aí, né? Não tem muito mais o que eu falar sobre ela, tá? No final do vídeo aí, eu vou deixar algumas fotos, tá? Com alguns detalhes da montagem dela, né? Caso no vídeo não tenha sido possível visualizar muito bem aí os detalhes da montagem, eu vou deixar algumas fotografias, tá? Com uma boa resolução para vocês olharem com mais calma aí os detalhes dela, tá? Olhar ela de ângulos diferentes, beleza? Então agora eu vou ligar ela ali na tomada e vamos fazer um testezinho aqui, vamos furar alguma coisa aqui para vocês verem ela em funcionamento. Então eu já volto aí. Muito bem, pessoal, já conectei ela na tomada ali. Então vou ligar ela aqui agora, certo? Para o teste aqui, ó, eu vou utilizar uma pequena plaquinha, tá? Pra gente fazer as perfurações, tá? Coloquei ali uma broquinha de 1 milímetro, beleza? Vou só aumentar um pouquinho a velocidade e vamos verificar. Tá aí, ó. Olha lá, furaçãozinha no tamanho ideal, né? Aproximadamente ali 1 milímetro essa broquinha. Certo? Então para furação de PCB isso aqui é uma maravilha, cara. É uma mão na roda, tá? Mas vamos colocar alguma coisa um pouco mais... Vamos fazer um furo um pouco mais grosseiro, né? Digamos assim, né? Vamos ver o desempenho dela. Vocês veem aqui que eu coloquei um calcinho, né? Para dar altura, certo? Tá lá. Substituir a broquinha. Vou tentar fazer um furo parecido com esse furo aqui, ó. Vamos ver. Tá aí. Olha lá, ficou bem parecido até, né? Tá aí o furinho, tá vendo? Então assim, para esse tipo de aplicação aqui, para trabalhar com PCB, né? Ela é ideal, tá? E facilita muito o trabalho, né? Porque você vai usar uma furadeira na mão, é complicado você ficar centralizando bem a broquinha ali, né? Com ela aqui você mantém a furadeira parada e você basicamente só movimenta a plaquinha, né? E vai descendo nos pontos que você quer fazer a furação, tá? E é claro, não precisa ser usado só para isso aqui, dá para usar para várias outras coisas, né? Mas esta é uma das aplicações dela, beleza? Então vou deixar agora, conforme eu prometi aí, vou deixar para vocês aí algumas fotografias, tá? Mostrando maiores detalhes dela. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal aí. Se gostou do vídeo aí, deixa um like, tá certo? E até uma próxima, beleza? Valeu, falou galera, tchau.